Boa tarde, pessoal. Vou estar mostrando para vocês como fazer o invase de uma resina de poliuretano. Então, pessoal, aqui, ó, nesse caso aqui é o molde que a gente vai estar fazendo a peça. Essa aqui é a pecinha que a gente vai estar utilizando, né? Vai estar fazendo com a pecinha de incrustação, tá? Vou apresentar aqui para vocês os componentes aqui da resina de poliuretano que a gente vai estar utilizando. Esse aqui tá fora de tela. Esse aqui, ó, é a parte A da resina. Lembrando que ela tem que estar bem misturada, então você tem que misturar bem ela para tirar a carga do fundo do pote, para misturar toda na resina. Então sempre que for utilizar, agita bem a resina, no caso que eu vou deixar deitada até para ela não decantar no fundo. Essa aqui é a parte B da resina, do bicomponente, que é o catalisador. Aqui nós temos a pigmentação, que vai ser vermelha, né, da pecinha. E aqui o material aqui que vai servir como desmoldante, tá? Então agora eu vou proceder passando o desmoldante no molde. Nesse molde aqui, tá? Então, eu vou aproveitar para fazer tudo de uma vez. Vai ser na sequência o vídeo, tá? Então aqui, ó, você pega o desmoldante e vai passar no molde aqui, né? Passa o desmoldante no molde. Lembrando que você tem que passar uma película fina. Não é para ficar bolhas, né? Aqueles grumos do material. Então, espalha direitinho em todo o molde. Lembrando que você tem que passar em toda a superfície que vai estar em contato a resina. E diferente do molde borracha de silicone, esse aqui o acabamento ficou melhor porque a superfície do material tá liso aqui, né? Tá bem lisinho. Para garantir que ele vai abrir o molde sem problemas. Então lembrando que você tem que passar aqui, ó, esse desmoldante, ele não pode ficar alto. Não pode ficar com uma camada muito grossa, senão você vai atrapalhar a peça, vai comprometer o acabamento da peça. Pronto, aqui tá beleza já tá ótimo. Então, aí também passamos o desmoldante, aí pode ser com o próprio dedo. Você passa o desmoldante também no pino que vai fazer a parte de cima superior, né, da cavidade. E é o pino que vai segurar a peça que vai incrustada no lugar. Pronto. Passou aqui, passou, né? Vamos passar nesse aqui também. E aí a gente já começa a montar o molde. Aqui, ó, você tem o espaçador. O outro espaçador aqui. E aí a parte de baixo do molde. Eu vou só dar uma melhorada aqui no moldante, para não ficar muito grosso. Pronto. Então eu já coloco aqui, ó. E agora a gente vai colocar o desmoldante na peça que vai incrustada para que a resina não penetre na parte de baixo dessa peça. Aí coloca aqui no molde, no localizador, né, no centralizador. O excesso de resina aqui, ó, tô usando o próprio excesso de resina para passar na parte de cima
da resina, aqui, da peça, né? Feito isso, já dá para fechar o molde. Coloca aqui, ó, o pino superior na parte superior do molde. Aqui, ó. Tira o excesso aqui, algum problema de excesso de desmoldante. E agora, te vem aqui, ó. E coloca aqui, ó, esse pininho, né, ó, localizando aqui a peça de baixo aqui, ó, pronto. E desce o molde na parte superior. Pronto. Agora, aqui que eu tô fazendo, né? Eu tô fechando o molde direito, né, ó, de maneira correta aqui. E eu coloco a saída de ar próximo da entrada da resina, para eu estar vendo se não vai ter nenhum problema. Então, nesse caso aqui já tá tudo certo. Agora eu vou preparar a resina para fazer o invase. Então, a gente pega aqui a parte A, coloca aqui, ó, o potinho que nós vamos misturar a resina, lembrando de estar sempre mexendo essa resina, e vamos pesar aqui na balancinha com uma casa após a vírgula, tarei a balança e vai colocar aqui, ó, 20 gramas desse material no potinho, que é o suficiente na mistura total para fechar o molde, completar a peça. Deu 19,6. Ali já tá ótimo. Aí agora a gente coloca, vamos colocar aqui a pigmentação. A pigmentação aqui, ó, 2 gotas aqui tá ótimo de pigmentação. Olha lá, pouca coisa, ó. Um pouquinho mais. Deixa aqui, você não tá gravando. Pronto, 2 gotas ali de pigmentação. E agora a gente vai colocar... Então, pessoal, dando sequência, então nesse momento agora já tem a resina aqui, ó, e a pigmentação. Aqui, ó. Então agora o que eu faço? Agora eu vou tarar a balança aqui novamente, coloco ali o potinho da resina, tara agora, né? E a gente vai colocar a segunda parte, que é o catalisador, né? O componente B. E aí a mistura é 2 para 1. Então a gente colocou 20 gramas, aqui são 10 gramas. Passou um pouquinho, não tem problema se não dá tão certinho. O ruim é que você vai perdendo o material, vai proporcionalizando a sua mistura. Então, balança aqui, põe pra cá. E agora a gente vai misturar esse material. Você tem aí, ó, 5 minutinhos para misturar toda a resina. Lembrando de você utilizar uma paleta, aqui no caso é de plástico, para facilitar aqui, ó, a mistura. Sem que... Você tem que raspar toda a lateral do pote, né, e o fundo. E essa pazinha aqui é legal que ela proporciona o arraste do material, então ela mistura bem. Então lembrando, mistura rápido aqui, ó, 1 minutinho, aqui não chega a ser 30 segundos misturando. E ela já começa a reagir, ela já está esquentando o pote. E aí você vai colocar esse material no molde. Raspei aqui na lateral, vou limpar aqui a paleta para não estragar a paleta, né? E vou fazer o invase. Então pega aqui a mistura, localizei aqui
o canal de injeção, eu seguro o molde aqui, eu seguro o pino e vou envasar. Ele já subiu, ó, no canal de injeção, mas ele desce um pouco porque ele vai sair pelo canal de respiro, uma parte. É importante manter o molde pressionado para ele ficar fechado. E aqui já tá tudo certo, ele já encheu o canal de injeção. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar peso para a resina, na hora que estiver curando, não abrir o molde. Nesse caso aqui, eu tenho que manter a lateral do molde fechada e o centro, que é onde vai segurar a peça que vai ficar incrustada. Então, aqui eu estou segurando a lateral do molde, e esse peso, a parte central do molde que vai segurar a peça que vai ficar incrustada. Pessoal, é essa sequência, né? E agora o molde vai ficar fechado durante 2 horas para dar tempo de curar a resina e ela sair do molde sem estragar. Beleza? Daqui 2 horas a gente volta para ver a extração da peça do molde. Agradeço, até mais. Boa tarde, pessoal. Então, voltando aqui agora, né, depois de 2 horas, aí eu vou abrir o molde, né? Aqui, ó, só para lembrar, aqui é o potinho que foi feito a resina. Você pode ver que ela não estufa no molde, ela não cresce, tá vendo? Mesmo em presença de oxigênio, não tem problema, ela não solta gás, então não tem problema de usar, não precisa usar máscara, porque a sua respiração não vai contaminar a resina e ela não ferve no molde, né? Bom, agora eu vou proceder aqui o desmonte aqui do molde, a abertura dele, né? Pra gente ver como é que ficou. Olha como fica, né? Perfeito, né? Olha aqui que bonito. O componente A e B, né? Componente A, componente B, mistura 2 para 1 e você tem a resina aqui, a peça, né, feita dessa resina. A peça com 80, agora ainda não, né, mas assim que ela curar, tipo, 1 semana aqui ela já consegue estar curada e aí você consegue utilizar essa peça, ela chega a 80 Shore A. O importante de se escolher esse tipo de resina é que ela trabalha a frio e não precisa aquecer o molde, então todo o trabalho dela é a frio e você consegue ganhar tempo com isso. Em 2 horas você consegue estar com a peça perfeita. E após sair do molde, você não precisa levá-la para a estufa para ficar lá o tempo curando na estufa. A curagem dela, né, leva cerca aí de 2, 3 dias, mas é interessante deixar 1 semana ela para você utilizar essa peça. E essa peça, no caso aqui, ela vai ser utilizada direto, ela vai ter contato com o solo, então é importante que ela esteja curada, né, bem curada, né, para a utilização dela, né? Pessoal, era isso que eu queria falar. E nesse caso que a gente está utilizando a espátula e o local que a gente faz a mistura, a gente está utilizando a balança, então não precisa de um pote com medidas, né? Um pote graduado. Mas para quem vai trabalhar em massa, então precisaria de um pote graduado para você trabalhar em massa, né? Mas no caso, aqui a gente está trabalhando com balança, então fica mais tranquilo, fica mais fácil o trabalho. Agradeço, tá? Tudo de bom para vocês, um abraço.